Namastê, sejam felizes. Hoje, domingo, 6 de outubro de 2024. Hoje, dia de eleições, e a gente está ancorando nossa luz do mundo e fazendo acontecer esse amor que só depende de cada um de nós. Não é isso mesmo? Hoje é dia de Essential. Abrimos aqui para a Sangha. Depois, esse conteúdo vai ser disponibilizado ao vivo, publicamente. Não há razão de deixá-lo somente de forma exclusiva para os assinantes da plataforma Essential. Bom, hoje, então, dia 6 de outubro de 2024, irei trazer aqui uma dialética, uma provocação e abrir também para um entendimento que talvez esteja oculto em inúmeras sombras nossas, né? Sobre as estações de luz. E esse tema ele foi muito interessante, foi o Mailin que sugeriu esse tema para nós, inclusive, trazendo essa oportunidade da gente instigar cada vez mais os nossos conteúdos, instigar cada vez mais a nossa percepção sobre todas essas questões que estão acontecendo no mundo e nos provocarmos para que nós sejamos realizadores de verdade, né? Então, vocês viram a música que eu coloquei agora? Eu me iludi com o que eu acreditava que era irreal, né? Então, quem como Deus vai me separar do amor? Não tem como você se separar disso. Então, estações de luz, pontes entre o céu e a terra, é um conteúdo que vai fazer com que a gente compreenda mais sobre o que são estações de luz e, obviamente, se perceber uma estação. Então, essa é a oportunidade da gente captar a informação de que todos nós somos fontes geradoras de energia redentora, como diz o querido e amado instrutor Enéas. Só que enquanto nós acreditarmos que isso está fora de nós, o que vai acontecer? Nós continuaremos a buscar fora toda a energia, todo o amor, toda a compreensão, todo o serviço, toda a oportunidade e toda salvação. Logo, ficarei esperando com que algo aconteça para que eu tome uma atitude. Mas vejam vocês, pessoas de segurança ou pessoas que estão se formando como pessoas de segurança, vocês vão realmente ficar esperando o inimigo bater na porta de vocês? Não, não é isso mesmo? Então, se eu não posso esperar com que o inimigo bata a minha porta, o que eu tenho que fazer? Selar o meu coração em Deus, preparar a minha casa. Não digo fechar a porta no sentido fechar a porta para o amor ou para o Cristo, mas fechar bem essa porta, ou seja, o caminho é estreito, a senda é reta, é estreito. Fechar, cerrar para isso que eu acredito que seja o mundo ou qualquer coisa que seja. Fortalecer as minhas defesas. Fortaleza é uma das virtudes do Espírito Santo. Fortaleza. O que é fortaleza? Fortalecimento da minha fé, da minha compaixão, da minha obrigação de uma visão empática do mundo, com as coisas, com as pessoas, com as acontecências. Não me fechar a isso, a essa visão disso que me une com o todo. Por quê? Porque você, estação de luz, é uma ponte entre o céu e terra. Você não deve esperar fora. Você não deve buscar fora. Você não deve reconhecer fora. Você não deve gerar a sua luz fora. Nada disso vai fazer diferença na sua vida se você não tiver com o coração firme, com o propósito firme. Todas as questões virão do mundo para abalar vocês. Todas as questões. E por que nós escolhemos o dia das eleições para isso? Vocês acham que tem ponto sem nó? Ai, meu Deus, vamos escolher o ponto das eleições para a gente fazer um satsang e falar sobre sermos pontes entre o céu e terra. O mundo está caótico. As pessoas perderam o seu discernimento. Todas essas condições estão sendo autoimpostas por toda a sociedade, a nós que principalmente estamos aí trabalhando na luz. Só que esse discurso não é um discurso pela via da escassez, da falsidade, do medo, pela inexperiência, pelo equívoco. Esse é um discurso para mostrar a você
que não somente eu, mas inúmeras outras pessoas estão trazendo as informações constantemente e nós continuamos ouvindo a informação por um ouvido, tentando decodificar de inúmeras formas e trazendo conteúdo e todas essas coisas. E ela sai pelo outro ouvido e pronto, tá tudo certo, tá tudo bem, tô feliz, tô salvo. Ah, então tá tudo certo. Só que eu já trouxe o conteúdo para vocês de que não existe salvação para um eu individual. Não existe. Nós já trouxemos essa informação, nós já decodificamos essa informação. Essa informação já foi passada, já foi estudada, já foi gravada. Ela já está emancipada no coração de cada um de vocês. E como outras informações já foram passadas, mais outras serão passadas, para que vocês não caiam nas falácias do medo de que, vai vir um terremoto, e vai vir um maremoto, e vai vir praga, e a escuridão vai chegar, mas e aí? E a sua luz? E o seu papel? E o seu rezo? E a tua força interior? E a luz que você está gerando por meio do autoconhecimento? Aonde está isso? Então, você, estação de luz, é fonte geradora de luz. E essa informação eu já trouxe há alguns anos atrás, tá? Essa informação eu já trouxe e eu já disse. Essa luz, ela já está em você. E quando chegar o momento oportuno, ela brilhará e você será capaz de conduzir todos os seus irmãos e irmãs em meio a qualquer questão que seja. Você é uma liderança, quer você seja ou não. Acostume-se com isso e coloque-se nesse lugar, porque o seu lugar é de liderar os seus irmãos e irmãs menores que não têm o conhecimento dessa guiança. Vocês têm, e esses códigos já estão em vocês. Por isso que nós estamos desde o início aqui falando sobre a oportunidade que a luz nos dá de sermos estações de luz. Uma estação de luz, agora eu vou trazer no sentido de estação Flor do Alto, estação Caminho da Paz, estação sei lá o quê, Sabedoria do Luar, o que quer que seja, são locais. São locais. Fontes geradoras de energia redentora, fontes geradoras de energia virtuosa, chakras planetários. Você pode pegar uma caroninha nela e achar que você não vai morrer lá dentro. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque em nenhum momento no Essential, em nenhum momento na história da Sangha, em nenhum momento você vai ver das mais de 3.000 horas de conteúdo que eu tenho gravado, eu ensinando você como salvar o teu rabo. Em nenhum momento eu falei isso com cada um de vocês aqui e esses ensinamentos estão todos gravados, todos disponíveis, em nenhum momento. Então é muito importante que vocês realmente deem um basta nesse tipo de questão para que vocês realmente coloquem força, luz, energia no que realmente importa nesses tempos, que é não se confundirem e serem guiados por pessoas que não sabem guiar, que não estão sabendo instruir, que não estão sabendo se colocar. Então, a importância deste grupo é fazer você acreditar que não existe hora e lugar premeditado. Isso está falado em todas as escrituras sagradas. Isso é muito importante para que você não caia na besteira de acreditar quando alguém lhe apontar e falar esse ou aquele, este lugar ou aquele lugar, essa ou aquela pessoa, este ou aquele grupo. Isso não existe. Isso nunca existiu. E nenhum dos ensinamentos que são passados por ninguém sério direcionam ou apontam o caminho. Porque essa é uma responsabilidade kármica muito grande e muito alta. Cada um é altamente responsável de alto, altamente responsável por si próprio. Então, quando vocês virem um mestre virar para vocês e falar, siga pela direita, opa, será que é pela direita mesmo que eu tenho que seguir? Por que que eu vou confiar nisso?
Por que que eu vou acreditar nisso? Quem está me falando sobre isso? Quais são as obras dessa pessoa que está me mandando para esse lugar? Por que que eu prefiro acreditar muito mais em alguém do que em mim mesmo? Isso é muito sério, é por isso que a gente toma tombo na vida com tudo. Vou trazer desde questões espirituais até questões mundanas, a nível mundano, terreno, familiar, financeiro, empresarial, o que quer que seja. Por isso que as estações de luz são pontes entre céu e terra. Vou entrar com vocês um pouco na consciência Krishna, para que a gente consiga entender como que a consciência da unidade se coloca no mundo e se complementa conosco dentro das estações de luz, que não obstante, a consciência Krishna é a primeira que aparece quando a gente faz a doação da bênção Nayori, que significa filhos da luz, aliança. O que que é a estação de luz? São pontos de aliança. Aliança e representatividade, aliança e completude, aliança que nos une pelo fogo do amor divino, não pelo medo, não pela falta, não pela miséria, não pela escassez, não pela morte, porque ninguém vai dizer a você sobre a morte. Quando nós estamos falando sobre vida, redenção, salvação. Não importa se você está aqui ou acolá, se você gosta disso ou se você gosta daquilo, se você faz uma ou duas meditações, não importa se o seu coração está em Deus, toda a sua plataforma de misericórdia está ancorada dentro da sua presença, dentro dos seus invólucros, dentro de todas as oportunidades que surgem a partir do momento que a gente começa a se complementar como presença, fonte divina, estação de luz, ponte entre céu e terra. Então nós não devemos nos enganar mais. Nós não devemos nos ludibriar e nem cairmos nas tentações das falácias que nos são colocadas. Porque se nós não sabemos onde e como, qual é o trabalho de uma pessoa de segurança? Cuidar bem da sua casa, cuidar bem da sua faxina, deixá-la muito em dia. Isso é o que um bom zelador faz. Isso é o que um bom faxineiro faz. Isso é que uma pessoa que trabalha na sua casa de confiança faz. Uma pessoa que fala muito, uma pessoa que está ali só para tumultuar, uma pessoa que está ali indicando coisas. É muito importante que nós estejamos atentos a isso. Todas as escrituras sagradas, todas são enfáticas, enfáticas em colocar você que para que você seja uma estação de luz, para que você seja um ponto de ancoramento entre céu e terra, para que você esteja na completude da consciência da unidade, para que você seja a consciência Krishna atuando, o Cristo, o Buda, o que quer que seja. Você precisa estar em paz, em silêncio, entregue, em rendição e principalmente a ação, porque é pelas suas obras que serão reconhecidos. Todas as escrituras falam, se não a mesma coisa, da mesma forma, mas muito parecido. Muito parecido. Então, se todo mundo já sabe dessa história, se todo mundo já sabe desse trem, se todo mundo está careca de saber que esse ensinamento é um ensinamento muito antigo, por que que as pessoas continuam batendo na tecla? Porque agora, junto à operação do caos, vem a operação do erro. Vocês, e não somente vocês, vários grupos, várias pessoas, eu poderia citar nominalmente, mas não preciso disso. Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que vocês conhecem essas histórias, inclusive em grupos similares, inclusive na própria Sangha. Inclusive na própria Sangha.
A instrução que vem agora da operação do erro está descrita, inclusive, na própria Bíblia, que até mesmo os escolhidos serão induzidos ao erro, enganados. Como você não vai cair nisso? Como você não vai ser enganado? Aí que começa a percepção do que a gente está trazendo aqui sobre a importância de nós compreendermos pelas obras, que é o que desde quando nós criamos a sangue e começamos toda a nossa movimentação, nós trouxemos. Do que adianta ficar sentado falando, 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 falando? De que adianta ficar ministrando, ministrando, ministrando e ministrando, se não tem o café com a tapioca na casa de farinha, que é o que a gente começou a fazer aqui? Do que adianta eu querer falar aos quatro ventos sobre aquilo que eu quero falar, que eu quero fazer, o que quer que seja, em qualquer lugar, qualquer pessoa, se eu não consigo de forma empática ouvir e perceber o que meu irmão e minha irmã está trazendo a mim? De que adianta eu falar, por mais uma vez citando Paulo, eu falar a língua dos homens e dos anjos se eu não tenho amor? De nada me adiantaria. É muito importante nós compreendermos isso, para que nós não caiamos nas falácias, nas mentiras, nos venenos que estão sendo impostos à comunidade espiritual e cada vez mais estarão presentes. Cada vez mais estarão presentes. Cada vez mais estarão presentes. É importante que vocês compreendam que as informações aqui, elas são passadas, elas são gravadas, elas são difundidas, elas têm os acessos delas, mas nós precisamos fazer a nossa parte e encaminhar esses vídeos também, comentar esses vídeos também, pegar esse conteúdo e torná-lo disponível também. É muito importante. Sabe por quê? Porque, como a gente já falou que só se é feliz na ignorância, a partir do momento em que nós já temos o conhecimento e nós não o difundimos, nós estamos sendo cúmplices. Então, perceba. Ah, mas esse satsang é apocalíptico e a gente. Gente, nós já estamos falando sobre isso tem tempo demais. Nós já estamos falando sobre essas coisas tem tempo demais. Vocês não acham que já deu, não? Eu acho que já deu. Vocês não estão percebendo o que estão acontecendo ainda não? Então vamos perceber. Então é muito importante para que nós sejamos pessoas de segurança a partir das nossas tratativas da ação. Ação. Se não é pela ação, não me interessa. Foi a resposta que eu dei no último Dasha. A pessoa falou que me escuta desde a pandemia, ela adora ficar se nutrindo e ppp, papapá, papapá, quando se sente mal. Olha, se você está parado até hoje, se você me escuta tem 4 anos e está parado até hoje, não movimentou a vida, não está fazendo alguma coisa, tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado aí. Vai servir. O ensinamento dessa sangue é vai servir. Ou serve a sanga, ou serve em casa, serve a família, serve o condomínio, serve a rua, serve na igreja, serve aonde você quiser, mas vai servir. Para mim, lorota, palavra, não adianta nada não. Se para vocês as pessoas estão em busca de uma sanga com melodias e sutras e ensinamentozinho, ficar cantando, qualquer coisa que seja, pipipi, pipipi, pipipi no ouvido. Ó, não é que não. Pode ser que tenha aqui também, de vez em quando, mas serviço.
Serviço. Aqui na Sanga sempre foi, sempre será serviço. Se fosse resumir em uma palavra o ensinamento de tudo que a gente traz aqui há anos, tudo se resumiria em serviço. Porque de nada adianta. De nada adianta a lorota da palavra. Pode ser a palavra mais linda do mundo. O que eu vejo de mestre falando poesia. Ai, satsangs lindos, cheios de poemas e poesias, que coisa mais linda. E aí? E aí? E aí? Então, para mim, até mesmo aqui, né, com relação a todas as coisas que a gente vem desempenhando aqui no oeste da Bahia, graças a Deus, e essas coisas vão ser colocadas públicas em breve, graças a Deus, em muito breve, acredito, a minha igreja, aqui ela é a igreja das casas de farinha. A minha igreja aqui se transformou a igreja das casas de farinha, que é como a gente se relaciona aqui, como a gente se encontra com as pessoas aqui, como a gente entende como o ser humano funciona aqui e como a gente vê o quanto o mundo está envenenado a partir daqui. Então, uma estação de luz, pontes entre céu e terra, é um convite a que todos nós estejamos abertos a perceber, assim como todas as pessoas que já participaram dos retiros das quatro chaves do Cristo, das meditações dos 28 dias, que tem milhares de pessoas, o próprio livro das quatro chaves do Cristo, que já está escrito, né, que está sendo editado para ser publicado em breve. A chave 3, ela nos convida ao ancoramento da presença pelo ponto do coração. E vocês sabem disso, porque esse ensinamento já é passado há muitos anos. Então, uma estação de luz é um ponto cardíaco de abertura de coração. É por isso que expressa uma virtude. Eu não sei se todas as 12 estações, mas os pontos que já tem descoberto são todos portais femininos, de ancoramento feminino, de abertura de coração. Uma virtude que expressa compaixão vai de encontro à desolação. Uma virtude que está adepta a processos de liberação, ela está indo em busca de expurgo. Não é difícil compreender isso. Uma virtude que está se expandindo a partir da consciência da paz está indo de encontro a testar o quê? A paciência. É muito importante que nós compreendamos isso, pessoal, para que nós percebamos no nosso coração que nós somos aqueles que nós estamos esperando. E essa frase não é nova. Uma das primeiras vezes que eu disse ela foi em 2021, na Bahia. Vocês estão esperando o quê? Nós estamos aqui sentados mais uma vez falando as mesmas coisas e nós estamos esperando o quê? O prêmio, a aposentadoria, ver se vai dar ruim mesmo? O que que nós estamos esperando? O que que vocês estão esperando para compreender que o mundo já está rodando em ritmo acelerado? Você está esperando o quê? Entende? Vou rever um processo de algo que foi falado há muitos anos atrás, comigo, inclusive, eu não preciso citar nomes nem nada, mas que foi muito interessante, que uma pessoa virou e falou assim, não estou ridicularizando ninguém, pelo amor de Deus, tá? Porque todas as coisas, elas são importantes, e talvez essa pode ser até uma posição de alguém hoje que não sabe dessa história, tá bom? Então, estou trazendo aqui com todo amor e com todo carinho, mas é engraçado. Uma pessoa virou para mim e falou assim: vamos imprimir os mapas para sabermos como chegar na Flor do Alto, porque quando as coisas começarem a dar ruim, a gente pega o carro e vai. Eu falei, então, você acha que quando o dono dessa casa chegar, ele vai te avisar? Ou ele vai querer te pegar de surpresa? Porque na hora de você dizer que você é um instrumento de Deus, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Não, eu sou só um canal de luz e amor aqui. Aí você é um instrumento. Aí você é tocado. Aí você é empregado, né? Mas na hora que tá bom para você, você é. Porque na hora que o dono dessa casa chegar, pessoal, ele não quer saber. Ele quer saber se você fez o que deveria ter sido feito. Você fez?
o que deveria ter sido feito. Não, mas sabe o que que é? Eu parei, papapá. Não é essa a pergunta que é feita para vocês. Madava tá aqui, a Ananda tá aqui, Jai tá aqui, que lindas vocês. Em Rio das Ostras, eu perguntei, né? 2018, as primeiras vezes que eu fui, depois 2019, quando a gente se mudou para a região dos lagos, né? No Rio de Janeiro. Falava sobre isso na salinha de casa, em 2017 para 2018 eu já falava. Se pegar qualquer satsang meu bem antigo, você vai ter lá. Quando o Uber Black parar na sua porta, ele vai te fazer uma perguntinha. Lembra da perguntinha que o Uber Black vai fazer? Espero que vocês mais antigos se lembrem, que os mais novos talvez não saibam, ou talvez não tenham prestado atenção. Isso mesmo, Jai. O que você fez por você? Não, mas sabe o que que é? Eu estava não sei aonde conversando com não sei o quem. A pergunta é: o que você fez por você? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Arrumei a casa, faxinei, limpei a louça, tranquei a porta, empoderei minha família. O que eu fiz por mim? Essa é a questão. Não se iludam acreditando que a missão de vocês é salvar o mundo, porque não é. Não é. Fiquem tranquilos disso. Essa daí, ó, é a síndrome do Cristo falando assim: você é especial e você precisa conduzir as pessoas para que as pessoas se salvem. Você tem que avisar sobre isso, ou qualquer coisa que seja. Tanto faz, se é Jesus, se é quem você quer que seja, eu não me importo. Eu não me importo, né? A imã tá ali, ó. Jesus já veio para nos salvar, foi a primeira coisa que o Saulo me disse. Então, assim, ninguém precisa fazer esse papel, não. E ninguém é especial para fazer esse papel. Em qualquer grupo que você tiver, seja ele, ou seja outro, e nós falamos incessantemente sobre isso, te colocar numa condição especial. Você é especial, sua luz é especial, sua vida é especial, esse mestre é especial. Ah, pessoal, cuidado. Cuidado, porque aí tem uma coisa muito séria acontecendo, e eu falo isso com propriedade, porque eu já fiz parte de grupos assim. E as pessoas mais antigas conhecem essas histórias e levam as pessoas ao erro. Então, muito cuidado na confusão daquela falsa modéstia de, ah, não, eu sei que eu sou um instrumento, mas eu estou aqui porque a minha missão é avisar você para que você fique esperto. Mas, opa, peraí. A sua missão é me avisar para eu ficar esperto, mas e você? E você com isso? Precisamos nos atentar de que o que você fez por você é um comando de algo que nós já estamos falando, ó, há muito tempo. É um comando. É um comando da luz que nós precisamos emancipar no nosso coração. O que eu estou fazendo por mim, não no sentido egoísta. Não é egóico isso que eu estou trazendo? Você consegue compreender? Não é egóico, não é egoísta, não é nesse sentido do, ah, agora eu estou focado. Não, não é desse lugar, não é desse ponto. O que você está fazendo por você poderia se resumir assim: eu estou sendo um bom zelador dessa casa, dessa minha casa-templo, coração. É aqui que eu vou me encontrar comigo mesmo quando eu estiver no dia da minha formatura. É aqui que eu vou me encontrar? Tá limpo? Tá branco? Tá puro? Tá claro? Tem alguma sombra aqui? Tem alguma mancha aqui? Esse é o principal ponto que vai fazer de nós pessoas de confiança. De confiança, desculpe, de segurança. Porque tem a ver com confiança, claro, porque é a fiança da tua encarnação que precisa estar revelada no divino.
Satsang esse também que já falamos sobre essa exposição do que é essa fiança. Tem 1, 2 horas de conteúdo só falando sobre essa fiança, da entrega da sua alma ao divino, da renúncia da sua vida. Então precisamos nos colocar de forma com que nós não folguemos com inverdade, com que nós não folguemos com injustiça, com que nós não folguemos com aquilo que não seja do alto. Uma pessoa que nos faz mal, um companheiro, uma companheira que nos faz mal, um emprego que nos faz mal, qualquer coisa que seja, nós não devemos folgar com a inverdade e a injustiça. Isso vai fazer de nós incorruptíveis. Precisamos compreender, não somente na nossa palavrinha aqui, não. Não é só naquilo que a gente está ouvindo, não. É principalmente na hora que você está sozinho consigo mesmo, na tua revelação a si mesmo, no seu altar sagrado, vulnerável, quando não tem ninguém olhando. É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, é aquilo que você age quando não há ninguém olhando. Isso determina a radiação cósmica da tua estação de luz. O quanto mais você tem no seu coração a pureza da eternidade, da revelação desse divino no seu coração, mais isso vai desencadear em irradiação, mais isso vai desencadear na liberação da construção dos corpos, mais isso vai desencadear na sua abertura do magnetismo crístico, dessa revelação crística, cósmica, que cada um, cada qual é capaz de receber dentro do seu próprio espectro solar individual, o qual essa própria presença de amor que já é você se revela, nutre e faz com que você não precise buscar fora uma energia que já é intrínseca à sua razão de ser aqui. Não existe falta, não existe escassez, não existe medo, só existe falta de vontade, só existe falta de querer, só existe falta de percepção da liderança que já está disponibilizada a você. Então nós precisamos correlacionar agora e entendermos que se nós estamos falando sobre nossa própria liberação, se nós estamos falando aqui sobre a nossa própria desencadeação do amor através de todas essas liberações, a gente está falando de sermos pessoas de segurança aqui. Estações. Eu sou uma estação. E você também é. Só que se colocar o teu gosto pessoal na frente, se colocar o teu poder de escolha na frente, se colocar aquilo que você acha que é certo ou errado, concordo ou não concordo, você vai perder essa oportunidade. Isso não tem a ver com o que eu estou dizendo. Isso tem a ver com aquilo que você sente no seu coração, com aquilo que você se propôs a fazer quando veio aqui ao planeta. Então, quando nós falamos estações de luz, pontes entre o céu e terra, a gente está falando nesse ponto de conexão, nesse ponto aqui da cruz, sabe? Horizontal, vertical, ponto de conexão, né? O ponto do coração. A gente fala na chave 3 do livro das chaves do Cristo, das 4 chaves do Cristo. Está aqui. A gente está falando de abrir o nosso coração a isso. Então é extremamente necessário que nós nos abramos a essa oportunidade de sermos estações de luz. Então a compreensão das pessoas de segurança vem com a única coisa que é vista de cima em tempos sombrios,
que eu também já falei sobre isso inúmeras vezes, está em inúmeros lugares, as pessoas mais antigas também se lembram, que o que é a única coisa vista de cima nesses tempos sombrios. Vocês se lembram? Eu já trouxe para vocês, as pessoas mais antigas aqui. A Jai vai escrever, tenho certeza, estou brincando. Se não lembrar, não tem problema. Mas eu trago aqui a vocês, que é a luz do nosso coração. Isso já foi trazido já. Não importa. É por isso que não importa quem você seja, onde você está, o que você está fazendo, ou qualquer coisa que seja. A sua luz é a única coisa que é vista. Seja o que você estiver fazendo, seja aonde você estiver, porque nós não falamos aqui como ensinamento dessa tutoria, dessa sanga, nós não falamos aqui sobre você salvar a tua própria pele. Nós não estamos falando sobre isso hora nenhuma, nenhuma. Então precisamos estar atentos para que nós compreendamos de uma vez por todas que o meu coeficiente de luz e a minha abertura de luz no meu coração vai fazer com que eu não seja confundido com joio, porque a colheita já está acontecendo, as revelações todas já estão chegando, as sirenes já estão tocando, as guerras já estão mais do que óbvias, as pandemias, as doenças, as questões, e eu não sei mais o que a Sangha está esperando acontecer para se mover. Espero que vocês não percam a oportunidade de fazer assim como eu, fuzileiro naval espacial. Espero que vocês não percam a oportunidade de fazer esse trabalho de vocês em vida, porque é muito mais emocionante do que desencarnado. Fiquem tranquilos, vocês vão desencarnar, vocês vão continuar fazendo seu trabalho do mesmo jeito, não tem problema. Mas é muito mais emocionante fazer isso na linha de frente. É muito mais emocionante, é muito mais gratificante e, obviamente, tem muito mais mérito. Então, se você quer acumular o teu mérito kármico, se você quer acumular tudo isso, se você não ser pego de surpresa, arruma bem tua casa, faça bem as tuas coisas. Entenda qual é a sua função de verdade. Começa a ir cada vez mais para dentro. Não se importa muito com as leviandades do mundo, com as coisas do mundo, as pessoas do mundo. Sabe por quê? Porque pessoas ruins sempre existiram e sempre vão existir. Assim como pessoas boas sempre existiram e sempre vão existir. E não é isso que deveria mudar a tua forma de atuação. Vou relembrar por mais uma vez, porque é sempre muito bonito. Até falei sobre isso essa semana, e está até em um dos livros também que já estão aí praticamente terminando de ser escritos, dos quatro primeiros, dos 200, né? Dos quatro primeiros, que tem aquela historinha, que não é minha, obviamente, muitos de vocês conhecem, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, tá? Que tem tudo a ver com esse tema aqui que a gente está trazendo, que é a do escorpião e do sapo, né? Ou às vezes é escorpião e outro bicho, sei lá, enfim, cada um conta de um jeito, com certeza existe um jeito certo, mas eu estou trazendo aqui mais pela história do que realmente pelas miudezas, né, que delas fluem ali. Mas vamos supor que seja o sapo e o escorpião e a história esteja muito bem contada, porque eu não sou bom de contar essas histórias, não, mas eu vou, eu vou lembrando, eu vou trazendo e vou colocando aqui. Mas aí o escorpião estava se afogando e o sapo foi salvar o escorpião. E tem da... Ah, não, é do mestre, né? É o mestre com o escorpião. Pronto, pronto. Lembrei, tá vendo? Olha eu já chamando o mestre de sapo, tá vendo? Olha eu já chamando o mestre de sapo. Só se for o sapo laranja, né? O sapo laranja. Mas, mas tem, né? Acho que tem uns sapos laranja na vida. Mas a gente, mas a gente tem lá, né? E o sapo, o escorpião estava afogando
O mestre chegou e ele colocou a mão e o escorpião picou o mestre, né? E aí o discípulo, o Zen lá, sei lá, virou pro mestre e falou: "Ah, ele te picou". Aí o mestre colocou a mão de novo para salvar o escorpião picou de novo. Aí colocou a mão de novo, o escorpião picou de novo, né? E aí o discípulo falou assim: "Mestre, eu não aguento mais vê-lo tomar essas picadas, né? Tudo mais. O senhor não entendeu que a escorpião, toda vez que você colocar a mão, o escorpião ele vai te picar?" E o mestre respondeu, muito sabiamente, né? A natureza do escorpião é me picar, e a minha natureza é salvá-lo. Então, assim, o que que nós devemos compreender de toda essa historinha, né? A gente riu, a gente brincou e tudo mais. Com certeza ela é muito mais bem contada, muito mais bonita, deve ter um início, meio e fim, um final surpreendente, mas trazendo a vocês, assim, uma certa importância a isso, é que o mundo, as coisas do mundo, as pessoas do mundo não devem contaminar o seu coração. Porque se a sua natureza é o bem, se a sua natureza é o amor, se a sua natureza é a empatia, é a compassividade, esse é o seu exercício. Não que você tenha que convidar para tomar chá na sua casa. Lembra dessa história, que eu conto também, né? Você não precisa chamar para tomar o chá na sua casa. Não precisa, pelo amor de Deus, né? Mas perdoar faz parte do processo. E acreditar com que o ser humano possa se transformar faz parte do processo. E quando eu levantei a minha mão, lá em Isaías, né, a gente pode chamar lá na Taná, lá na Torá antiga, o Velho Testamento, o que quer que seja, quando eu levantei minha mão lá em Isaías e falei: "Eis-me aqui, envia-me a mim", isso quer dizer que eu estou aqui como presença divina disponível a você, porque essa é a minha natureza. E todas as pessoas que convivem, principalmente, e que têm a oportunidade de estarem juntas, todas essas pessoas que convivem, percebem que esta é a natureza. Não convido para tomar chá, não preciso dar abracinho. O meu objetivo não é consolar ninguém. É instruir e mostrar que existe um caminho de paz dentro de si e que você pode descobrir e ser esse paraíso sobre a terra, para que emancipe-se como estação de luz. Então, da mesma forma que eu tenho uma função, com certeza vai ter alguém muito mais legal que vai adorar ficar abraçadinho, chorando junto com você, fazendo carinho, mas esse alguém não sou eu. Então, assim como tem o que a natureza é instruir, o outro a natureza é apontar, o outro a natureza é julgar, o outro a natureza é ser mesquinho, o outro a natureza é ser arrogante, o outro a natureza é ser malvado, o outro a natureza é ser bom. Nós precisamos compreender que o nosso coração precisa ser purificado através do serviço cada vez mais para que a gente não perca, principalmente a fé em nós mesmos. Porque nós sabemos o que é bom. Nós sabemos o que é do bem, né? E essa nossa parte é a nossa parte que ela deve ser feita conosco, né? Por isso que eu digo a vocês, quando chegar o dia de sua formatura, da vossa formatura, né? Aí vou falar até uma linguagem maravilhosa aqui, que é a linguagem que eu deveria estar falando com vocês, mas hoje eu vim meio rock and roll, meio cyberpunk, né? Mas vou falar na linguagem correta para vocês. Estejais vós preparados para o dia de vossa formatura, porque quando formos buscar-vos em nossos carros celestes, estejais preparados com vossas vestes puras, limpas e brancas, porque dessa forma terás lugar no reino celestial. Essa é a oportunidade que nós temos que
nos é dada, que nos é compreendida, que nos é informada há muito tempo. Então, quando vierdes e apontardes, vamos lá, quando vierdes e apontardes, porque eu tenho que falar assim de vez em quando, porque é bom, né? Porque aí eu entro lá na minha origem, né, da minha vida, lá do meu cosmos, da minha centelha divina, daquele ponto de onde eu venho, né? Quando vierdes e apontardes a vocês, lá está o Cristo. Não, lá ele não estará. Quando vierdes e apontardes, lá tem o milagre. Não, não tem um lá. Lá está a salvação. Não, não está não. Aonde está a saída desse abismo? Ponte entre céu e terra. É aí que mora a porta de saída do sofrimento. Tem até um satsang meu que foi gravado na praia, que tem um vídeo dele, né? Ele começa assim: a chave para a porta de saída do sofrimento está em entender que o amor é a resposta para absolutamente todas as perguntas. Então, para tudo, responda com amor. E aí tem vários conteúdos que eu explico a diferença entre o amor com A maiúsculo e o amor piegas, né? O amor minúsculo. Lembra disso que eu falava, Madava? Eu falava do amor piegas o tempo todo. Amor piegas. O amor de papai, mamãe, filhinho, titia, vovó, vovó, é o amorzinho piegas, é o apego que a gente chama de amor. O amor que eu chamo aqui é o amor da incondicionalidade. Incondicionalidade significa que não há condições para se amar. Ah, eu vou enviar um amor incondicional. Não vai. Não vai encaminhar o amor incondicional, porque não é incondicional. Se você pegou o amor, canalizou, colocou num copo, saiu pela sua mão, não é incondicional. Direcionou para mim, já tem condição. Não é incondicional. Então compreendam que a chave da porta de saída está nesse ponto de convergência céu-terra, terra-céu, ponto central da cruz, horizontal e vertical, onde o homem se encontra com Deus. É por isso que nós falamos pontes entre céu-terra e terra-céu. E dessa forma, quem já veio principalmente na Flor do Alto, sabe que não é brincadeira, que a gente fala que o teto, o céu tem um teto rebaixado. Essa semana eu ouvi, inclusive, do Deus Dete contando para a esposa dele: você tem que ir na Flor do Alto, porque você tem que ver o céu, como é que ele é colado na terra. Porque realmente a Flor do Alto, de forma mística, ela já converge os dois planos num só. Isso é muito mágico. Então precisamos ser capazes de fazer essa convergência também em nossos corações. Você tem alguma dúvida sobre a forma como você agiria? Se pergunta, como Cristo agiria com essa pessoa? Se o Cristo tivesse aqui, tô falando do Cristo Jesus, tá? Porque é o que todo mundo mais fica, "Plim", mas tem muitos outros Cristos, muitos outros. Mas vamos falar do Cristo Jesus. Se o Cristo Jesus estivesse aqui, como que ele agiria? Ele faria isso que eu estou fazendo? Ele folgaria com isso? Ele olharia dessa forma? É uma boa. Mas, ao mesmo tempo que a gente acredita que conhece o Cristo, a gente não conhece o Cristo. A gente tem uma ideia de como aquele Cristo agiria. Porque você tem as histórias. Mas as histórias foram escritas por ele? Não. As histórias foram escritas pelos coleguinhas dele, sobre aquilo que eles estavam vendo. Então, precisamos compreender. Não estou falando que não é certo, não estou falando que não é errado, não estou falando que é bonito, não estou falando que é feio, não estou falando nada disso. Estou falando que é uma história.
Se eu passo para vocês o ensinamento aqui, e a Ananda, que está aqui presente online, e a Ananda, ela vira e fala assim: o Saulo disse que nós devemos ser como Jesus e precisamos agir dessa forma. É o entendimento dela sobre aquilo que está sendo trazido aqui. Então precisamos estar atentos a isso. Por isso que os estudos de satsang são muito importantes. Então, se você tem dúvidas sobre como Cristo agiria, você pode ir até um mestre realizado e perguntar para esse mestre: o que eu poderia fazer nessa situação? A forma com que eu agi, a forma com que eu pensei, a forma com que eu me relacionei, a forma com que eu agredi, a forma com que. Por quê? Porque de forma surpreendente, você vai perceber que aquela liberação que você busca é uma ideia criada na sua cabeça sobre uma forma de um Cristo imaginário, de um mestre imaginário. Porque muitas vezes nós somente precisamos estar atentos, pura e simplesmente atentos. E muitas das vezes não nos confundirmos com as experiências. Um outro dia, uma pessoa estava me falando sobre uma reação que teve sobre alguma coisa. Obviamente, eu não vou falar sobre nada disso aqui. Apesar de não ser terapeuta, eu não tenho voto nenhum de confidencialidade, né? As pessoas que fazem deep listening comigo já sabem disso. Não sou terapeuta, mas eu não vou trazer, claro que não, como nunca trago, só trago com as devidas autorizações. Mas uma pessoa tinha feito algo que tinha considerado ruim e estava se culpando por isso. E queria saber, né? E o que foi lindo é que o que foi respondido não é sobre julgamento, porque não é sobre isso que se trata. Mas o que foi respondido foi: que bom que agora você consegue perceber isso que você tem feito. Esse é o primeiro passo. A partir dali já é uma escada, porque você já tem aquela consciência. Quer dizer que você não vai fazer de novo? Vai, pode fazer. É certo ou errado? Não importa. Mas lembra daquela frase que eu disse que uma dessas principais liberdades é o não abrasar do carvão? O que que é o não abrasar do carvão? Vocês já viram quando o carvão ele está em brasa? Qualquer ventinho que bate nele, ele se embrasa e vira fogo. Então a felicidade é o não abrasar do carvão. Porque o carvão, seu fogo interno, aquele capetinha, está controlado. Não importa o vento, não importa a adversidade. Não vai se abrasar aquele carvão. E logo você não vai ser refém das circunstâncias. A vida segue, as coisas seguem, você precisa perceber que para ser uma estação de luz, uma pessoa de segurança, basta ser um bom zelador, uma boa zeladora. E somente isso basta. Coloque-se no seu lugar. Saia do pedestal que você se encontra hoje. Qualquer que seja. Porque se a gente sabe que daqui nada leva, se daqui a gente sabe que todos somos iguais, somos irmãos e irmãs, se daqui somos todos na mesma nave fazendo a mesma coisa, por que que você está se considerando acima de alguém? Imagina você, né? Por quantas vezes nós não colocamos aqui? Se eu tiver um pingo de mérito, se eu tiver uma oportunidade de fazer a diferença, é assim que se coloca.
porque é dentro desse prisma que se manifesta a força crística. É dentro desse prisma que se manifesta o eletromagnetismo necessário para a espiralização da câmara sagrada do Cristo. É nesse prisma que se dá a transcendência solar necessária para a emancipação do espírito. É nesse prisma que confecciona-se o Merkabah divino. Não está em outro lugar. Não está no conhecimento adquirido. Não está nas viagens do mundo. Está em puro e simplesmente ser um bom zelador. Você viu que todos os exemplos são os mesmos. Até Saulo caiu do cavalo, teve que cair do cavalo para virar Paulo. Você vê. Eu também, Saulo, estava lá no meu cavalo, todo feliz, tive que cair do meu cavalo. O outro já nasceu numa manjedoura. O outro foi filho de não sei o quê. O outro era não sei o quê. Gente, as histórias são todas correlacionadas. Não tem desculpa, não tem mistério. Ou você é o conhecimento vivo em ação, agindo através da presença divina, ou não. Não tem segredo. A oportunidade que é dada a um é dada a todos. A oportunidade que é dada a um é dada a todos. E eu preciso trazer para vocês, para a gente finalizar com chave de ouro, que a oportunidade que é dada a um é dada a todos. Então, que nós estejamos em paz, trabalhando na profundidade do espírito, para que nós possamos, através dessa reforma, estabelecermos-nos como mestres da paz e da purificação divina através de todos os nossos corpos. Sejamos luz hoje e sempre, para que essa força dessa grandeza dessa estação que cada um de nós somos nos fortaleça cada vez mais na fé, no espírito, na própria salvação do ser. Muita luz, muita paz e muita bênção. Namastê.